Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio e vamos lá para mais uma aula de física. E o nosso tema agora é espelhos planos e vamos começar falando das leis da reflexão. Então imagina que a gente tem um espelho plano aqui na horizontal. Imagina que chegue um raio de luz nesse espelho. Esse raio de luz que está chegando no espelho a gente chama de raio incidente, que a gente abrevia como RI. Para a gente estudar o que vai acontecer com esse raio de luz, primeiro a gente tem que conhecer uma característica desse espelho, que é uma linha imaginária que a gente chama de linha normal. Uma linha normal a uma superfície é uma linha que faz 90 graus com ela. Então quando a gente for estudar a reflexão de um raio de luz no espelho, nesse ponto que ele está incidindo, que ele está chegando, eu tenho que traçar essa linha normal. Que no meu caso, como o espelho está na horizontal, a linha normal vai estar na vertical. Independente de onde o espelho esteja, a normal sempre faz 90 graus com a superfície do espelho. Então esse raio de luz vai chegar no espelho, vai bater nele e vai refletir. Esse raio que está saindo do espelho é o que a gente chama de raio refletido. Então o raio de luz que está chegando é o raio incidente, o raio de luz que sai é o raio refletido, e essa linha aqui é a linha normal que a gente vai utilizar para poder estudar o comportamento desse desvio. Mas primeiramente, vamos falar das leis da reflexão, que no caso são duas leis. Primeira lei da reflexão: o raio incidente, o raio refletido e a linha normal são coplanares. O que isso quer dizer? Eles estão sobre o mesmo plano, sobre a mesma superfície. Os três estão, de certa forma, na superfície alinhados. Se a gente visse essa superfície de lado, a gente observaria os três na mesma linha, entre aspas. Segunda lei da reflexão está associado com o ângulo. Mas no caso, o que a gente chama de ângulo de incidência é o ângulo que o raio de luz que está incidindo no espelho faz com a linha que a gente chama de normal. Nunca é o ângulo com o espelho, é sempre o ângulo com a normal. O ângulo de saída, que a gente chama de ângulo de reflexão, é o ângulo entre o raio refletido e também a linha normal. O que a segunda lei trata sobre esses ângulos? Diz que o ângulo de incidência sempre será igual ao ângulo de reflexão. Então são duas leis. Raio incidente, raio refletido e a normal são coplanares, estão sobre a mesma superfície. E a segunda lei, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Formação de imagens. Imagina que a gente tem um objeto luminoso desse lado e aqui o nosso espelho plano. Como que a gente vê como a imagem vai se formar em um espelho? A gente precisa traçar dois raios de luz da extremidade de cima desse objeto e posicionar ele nessa linha central aqui do espelho. Mas a gente tem que traçar dois raios de luz sabendo o comportamento da luz quando bater ali. Então, por exemplo, se o raio de luz chegar aqui paralelo a essa linha central e bater no espelho fazendo 90 graus com ele, ele vai bater e vai voltar pelo mesmo caminho. Se ele vier com essa inclinação aqui, de acordo com a segunda lei da reflexão, ele bate e sai fazendo o mesmo ângulo. Então esse raio de luz bate e volta pelo mesmo caminho, esse daqui bate e sai fazendo o mesmo ângulo. Se você reparar, os raios de luz para esse lado do espelho, eles estão se separando. Como que a gente vai observar onde a imagem se formaria? A gente tem que observar os raios refletidos e ver aonde eles se cruzam. Como para esse lado do espelho eles estão se separando, eles não vão se cruzar. Quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar esses raios refletidos para o outro lado e ver aonde eles se encontram. Então o raio refletido está nessa linha, o outro está nessa linha aqui. E o ponto que eles se encontram é aqui. É ali que vai formar essa extremidade de cima da imagem. A base dela vai se encontrar nessa linha central e a parte de cima se forma exatamente ali. Então, se você reparar, a imagem que a gente obtém é bem parecida com o objeto que a gente está trabalhando aqui, que no caso é a vela. Além disso, como que a gente pode classificar essa imagem?
Essa imagem ela está sempre para o outro lado do espelho. Como que a gente classifica isso? São 3 tipos de classificação, né? No primeiro tipo, a gente classifica a imagem como real ou virtual. O que é uma imagem real? É uma imagem projetada. É aquela que a gente tem que olhar para um anteparo, diferente do espelho, para observar. A imagem que se forma atrás do espelho, que simplesmente de olhar para ele a gente consegue enxergar, é o que a gente chama de imagem virtual. Então, real, no caso do espelho, ela é projetada do mesmo lado onde o objeto está. Virtual, ela fica para o lado de trás. Esse espelho aqui, que é o plano, ele sempre forma uma imagem atrás do espelho, ou seja, para o lado oposto ao objeto. Essa imagem a gente chama de virtual. Outro tipo de classificação está associado ao tamanho da imagem comparado ao tamanho do objeto. A imagem pode ser maior, menor ou igual ao objeto. Se você reparar aqui o que acaba formando, forma uma imagem exatamente com a mesma altura que o objeto que está na frente do espelho. A gente classifica essa imagem como imagem igual. E a última classificação possível é se ela tem a mesma orientação que o objeto ou se a imagem está de cabeça para baixo com relação ao objeto. A gente classifica as imagens dessa forma como direita, quando as duas têm a mesma orientação, e invertida, como quando uma está de cabeça para cima e a outra está de cabeça para baixo. No caso do espelho plano, a imagem formada ela é sempre de cabeça para cima, ela é sempre direita que a gente fala. Além disso, se a gente observar a relação, a distância que o objeto está do espelho é sempre igual à distância que a imagem vai estar também, só que a imagem está para o outro lado. Então, se esse objeto estiver a 2 metros do espelho, a imagem também estará a 2 metros do espelho, só que para a parte de trás. Então, se eu comparo a distância entre o objeto e a imagem, nesse meu exemplo, se cada um está a 2 metros do espelho, um com relação ao outro, estão distantes 4 metros. Outra característica da imagem refletida por um espelho plano. Se a gente observar, por exemplo, o doguinho aqui de frente para o espelho, a imagem dele vai ser mais ou menos assim. Repara que lateralmente ela se inverte. A gente chama esse fenômeno de enantiomorfismo. A gente fala que a imagem ela é enantiomorfa. Ela representa da mesma altura, com a mesma orientação, porém lateralmente a gente tem uma inversão, né? Os lados se invertem. Por exemplo, se você observar um espelho e levantar o seu braço direito e pensar que o seu reflexo é como se fosse uma pessoa que está do outro lado do espelho, o braço que essa pessoa que está lá está levantando é o braço direito dela. Então, quando você levanta o esquerdo, a impressão que você tem é que aquela pessoa, que é o seu reflexo, está levantando o braço direito porque lateralmente você está com a sua imagem invertida. Esse fenômeno, como eu disse, a gente chama de enantiomorfismo. A gente consegue reparar bastante isso nas ambulâncias, em carros de polícia, que às vezes na frente vem escrito, por exemplo, desse jeito, ao contrário. Por que vem assim? Porque na rua, né, numa estrada, numa avenida, quem vai observar essa ambulância vindo é o carro que está na frente. E o carro, né, a pessoa que está dirigindo, ela não vai olhar diretamente para a ambulância. Ela vai olhar a ambulância através do retrovisor. Então o que vai acontecer? Quando ela olha através do reflexo do espelho, a imagem inverte lateralmente. E nesse caso o que vai acontecer é consertar a palavra de maneira que quem esteja olhando através do espelho consiga ler o que está escrito naturalmente. Mas quem olha diretamente para ela vê escrito ao contrário. Então o objetivo disso é para quem olhar pelo retrovisor conseguir ler normalmente a palavra. Translação de espelhos. Transladar alguma coisa é mudar essa coisa literalmente de lugar. Então imagina que a gente tem esse objeto luminoso e o espelho plano aqui. Vamos supor que esse objeto está a uma distância d do espelho. Aonde vai formar a sua imagem, né? O que a gente viu é que ela vai se formar para o outro lado do espelho e a mesma distância dele. Se tem uma distância d o objeto, a imagem também vai estar a uma distância d para o outro lado. Ou seja,
A distância entre o objeto e a sua imagem é de 2D. Agora, transladar é mexer o espelho. Se por acaso eu aproximar o espelho do objeto uma distância x, a imagem aproxima junto. Por quê? Porque a distância do espelho ao objeto tem que ser a mesma distância da imagem ao objeto. Se o espelho e o objeto se aproximaram, a imagem tem que se aproximar também. Então agora vai ter uma nova distância entre o objeto e o espelho e uma nova distância entre a imagem e o espelho. Mas essas distâncias são iguais, são diferentes da de antes, mas são iguais entre si. Logo, a distância entre o objeto e a sua imagem continua sendo essa distância vezes 2, mas é uma distância que mudou do caso anterior para agora. Agora, o que representa a mudança? Se você observar, pelo fato de eu mover uma distância x, o que vai acontecer é que a nova distância entre o objeto e o espelho vai ser a distância antiga menos x. Com relação à imagem, esse valor é sempre igual. A nova distância da imagem com relação ao espelho é a distância anterior menos o x, que foi o que encurtou da distância. Se eu fizer a comparação da aproximação entre o objeto e a sua imagem, cada um vai se aproximar x do espelho. Ou seja, um com relação ao outro vai ter uma aproximação de 2x. Então imagina, se eu estou aqui na frente desse espelho, esse espelho se move e se aproxima 1 metro de mim. A imagem vai se aproximar também 1 metro do espelho. A imagem com relação a mim se aproximou 2 metros. Então tudo que acontece se eu mover o espelho com relação à imagem se move a mesma coisa. Mas comparando o movimento da imagem com o objeto, sempre ocorre o dobro do que acontece com o espelho. Então moveu x, a imagem com relação ao objeto se moveu 2x. Aqui eu estou falando de aproximação. Se eu estivesse afastando o espelho, seria a mesma ideia. Se eu afasto ele 1 metro, a imagem se afasta 1 metro também. Com relação ao espelho, com relação ao objeto, a imagem se afasta sempre o dobro. No caso, seriam 2 metros. Rotação de espelhos. Agora tu imagina que a gente tem um espelho plano na horizontal inicialmente. Ele está incidindo aqui com um determinado ângulo que eu chamei de alfa. De acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O que a gente vai fazer aqui é girar o espelho mantendo o raio incidente no mesmo lugar. Então ele vai sofrer uma pequena rotação. Então eu estou deixando aqui a marca do que se tinha antes. Quando eu inclino o espelho aqui um ângulo θ com relação ao que se tinha antes, o que vai acontecer é que essa linha que a gente chama de normal, que é quem determina o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, ela vai mudar de lugar. Porque a linha normal ela sempre faz 90 graus com o espelho. Então se eu mexo um ângulo θ no espelho, a normal vai se mover exatamente o mesmo ângulo com relação ao que ela tinha antes. Então o que eu vou ter agora? Antes o meu ângulo de incidência com a normal antiga era alfa. Agora é o alfa que já tinha, mais o que o espelho rotacionou, que é mais o θ. Então eu vou ter um ângulo de incidência diferente. Mas de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o raio refletido ele vai sofrer um desvio um pouco maior do que ele tinha antes, porque a gente mexeu o espelho. Então repara que o que aumenta no ângulo de incidência é exatamente o que o espelho rotacionou. Mas se aumentou na incidência, aumenta também no ângulo de reflexão. Então se você observar o que mudou entre o raio incidente e o raio refletido, foi θ para a incidência, θ para a reflexão. No total teve uma variação angular entre o raio incidente e o raio refletido de 2 vezes o ângulo que o espelho girou. Então repara que tem meio que um padrão. Tudo que a gente acaba fazendo com o espelho, seja de translação ou de rotação, a gente vai alterar a relação da incidência com a reflexão, ou no caso anterior, do objeto com relação à sua imagem. E sempre o que acontece com a relação da incidência e com a reflexão ou do objeto com a imagem é o dobro
do que aconteceu com o espelho, seja na translação, repito, seja na rotação dele. Então imagina esse exemplo. A gente tem aqui uma inclinação de 15 graus. Se inclinou 15 graus no espelho, a normal vai inclinar 15 graus também. Então o que vai acontecer? O ângulo de incidência vai ser o que já tinha, mais 15. O ângulo de reflexão vai ser o que já tinha, mais 15. O que vai mudar entre o raio incidente e o raio refletido é 15 de um mais 15 do outro. No total ele teve uma variação angular entre a incidência e a reflexão de 30 graus. Repito, o dobro do que aconteceu ali na rotação do espelho. Campo visual. O campo visual de um espelho está associado ao ponto onde se encontra um observador, onde a pessoa está olhando, onde o espelho está e o seu tamanho. Mas como a gente faz para determinar o campo visual de um espelho? A gente tem que traçar raios de luz que cheguem ao espelho e, quando refletidos, batam aqui no olho do observador. Mas para a gente determinar isso, a gente faz o caminho inverso. De acordo com o princípio da reversibilidade dos raios de luz, o caminho de ida dele é igual ao caminho de volta. Então eu vou traçar os raios de luz a partir do olho para ver qual é a faixa que ele pode enxergar no reflexo do espelho. Para isso a gente precisa traçar dois raios de luz, um em cada extremidade desse espelho. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro. Batendo aqui na extremidade, ele vai ter um determinado ângulo de incidência, bem pequenininho, bem estreitinho, e de acordo com a segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então ele vai bater e refletir. E vou traçar um outro raio de luz na outra extremidade do espelho. Repara que agora o ângulo de incidência é um pouquinho mais largo, mas o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Repara que esses raios vão se abrindo. O que isso quer dizer? Quanto mais distante estiver do espelho, a tendência é que maior seja o seu campo visual. Quanto mais próximo do espelho, esse campo visual vai se estreitando. Mas o que representa o campo visual é tudo que está entre esses dois raios refletidos. O que isso quer dizer? Tudo que estiver nessa região, quando esse observador olhar para o espelho, ele vai conseguir ver o reflexo do objeto luminoso que está aqui. Só que ele vai observar isso para o outro lado do espelho, como a gente percebeu anteriormente. Então imagina o seguinte, que você tem esse doguinho aí. Se o doguinho estiver nessa região que corresponde ao campo visual dele, ele poderá ser visto no reflexo do espelho do outro lado. Mas se ele estiver nessa região fora do campo visual, ele não vai ser visto no reflexo do espelho. A gente fala que ele está no ponto cego do espelho. Então, se ele estiver dentro do campo visual, olhando para o espelho, vai conseguir ver o seu reflexo. Fora do campo visual, não vai ver o seu reflexo. Associação de espelhos. Associar espelhos é pegar dois espelhos e colocar suas superfícies refletoras uma de frente para a outra. Não necessariamente paralelas, pode ser com qualquer ângulo, até 180 graus, para que as suas superfícies refletoras fiquem pelo menos uma parte, uma de frente para a outra. E aí a gente vai e coloca um objeto luminoso ali no meio delas. O que vai acontecer? A tendência é que quando você tenha um objeto luminoso na frente de um espelho, ele vai formar uma única imagem. Quando você tem dois espelhos associados, a ideia seria, cada espelho formaria uma imagem. Só que pode acontecer da imagem formada em um gerar um reflexo no outro espelho e você formar um número maior de imagens. Então, quando eu tenho dois espelhos associados, eu posso formar várias imagens ali. A quantidade de imagens que se formam depende do ângulo entre os espelhos. Então, por exemplo, se esses dois espelhos fizerem 90 graus, que a gente percebe muito isso na quina de um elevador ou na quina de uma casa, que às vezes tem decorativo, a gente repara que tem reflexo em um, reflexo em outro, e no meio também tem uma imagem ali formada. Então a gente tem mais imagens. Se a gente mudar o ângulo, a gente vai formando cada vez mais imagens. Então, por exemplo, observando de cima, está aqui os dois espelhos associados,
e está aqui o meu objeto luminoso. E existe um ângulo θ entre eles. Se eu quiser saber quantas imagens vão se formar, eu tenho que seguir um determinado padrão. A simetria que acaba formando é uma simetria circular. Eu vou formando imagens, sempre formando ciclos, que vão crescendo cada vez mais com relação ao ângulo que eu tenho. Sendo que desse ciclo, se eu quiser descobrir o número de imagens, basta pegar o ângulo de um círculo completo, né, uma volta completa, que é 360 graus, e dividir pelo ângulo entre os espelhos. Porém, dentro desse círculo formado, vão ter vários indivíduos. Vários deles são imagens, mas um deles não é. Um deles é o nosso objeto luminoso. Então, se eu quiser descobrir o número de imagens formadas, eu vou ter que pegar 360 graus, que representa uma volta completa, onde esses indivíduos se formam, são imagens e o objeto, e dividir pelo ângulo entre os espelhos. Isso vai me dar um número total de indivíduos. Para descobrir quais deles são imagens, eu tenho que desconsiderar aquele que é um objeto, ou seja, eu tenho que diminuir 1. Então o número de imagens é 360 graus dividido pelo ângulo entre os dois espelhos, menos 1. Então, galera, espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que tenha ajudado. Bons estudos!